João 18:1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, repita, adiantou-se, e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixarei estes, para se cumprir a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Eu quero orar com você de uma forma em que nós possamos, pelo Espírito de Deus, ser levados à contrição, ao arrependimento. Por que o arrependimento? Porque nós somos falhos e precisamos confessar os nossos pecados. Esse é o momento em que nós vamos ficar alguns minutos em silêncio. Você vai fazer um autoexame, como Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 11. Fazendo um autoexame, você vai, pelo Espírito de Deus, ser conduzido a entender o que desagradou ao Senhor nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos tempos. E você vai, com arrependimento, pedir perdão ao Senhor. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, se a gente confessar pecados sem arrependimento, nós fatalmente vamos voltar a praticar aquilo que desagrada a Deus. Mas se nós, nesse momento, de fato, reconhecermos a santidade de Deus e declararmos o nosso erro, o nosso pecado, e confessarmos ao Senhor com arrependimento, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Fecha os teus olhos, todos em silêncio. Nós respeitamos a individualidade de cada um. Se você não consegue orar em silêncio, pode falar aí baixinho com o Senhor, não tem problema. O importante é que o seu coração esteja aberto agora, a sua alma derramada, e assim nós juntos façamos essa parte para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.
obrigado, meu Pai, porque os corações estão derramados diante do Senhor, estão abertos, contritos, arrependidos, Pai, a alma derramada, e nós contamos com o Teu perdão, Senhor. Agora sim estamos preparados, Pai, para receber algo novo do Senhor através da Tua palavra. Fale conosco, Pai, mexa com o nosso íntimo, com o nosso interior. Mexa conosco, Pai, para que nós possamos dar uma resposta para o Senhor em obediência à Tua palavra, em obediência ao Senhor, em obediência àquilo que o Senhor quer de nós, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi lida e anunciada nessa manhã, mas, Senhor, através da pregação, através da explanação, meu Pai, através do entendimento da Tua palavra, nós somos levados a um lugar ainda mais profundo no Senhor, ó Deus. Nós queremos subir com o Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, crescer contigo. Nós queremos ser esticados pelo Senhor, ó Deus, e queremos, Pai, honrar o Teu nome em todo o tempo, através de uma vida ilibada, que vai, Senhor, Te honrar em todo o tempo, que vai, Senhor, testemunhar do Senhor em todos os lugares, que vai, Senhor, mostrar a esse mundo quem nos salvou, ó Pai, quem nos alcançou, que foi, Pai, o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, toca as nossas vidas, toca os nossos corações. Espírito Santo de Deus, faça uma obra, Senhor, de quebrantamento, que quebre todo, Senhor, todo grilhão, toda corrente que nos prende, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, em nome de Jesus, nessa manhã, toda mente cauterizada, todo olhar tampado, Senhor, que o Senhor, ó Deus, tire, meu Pai, os tampões dos ouvidos, e que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra, não somente nos nossos ouvidos, mas principalmente no nosso coração, Pai. Faça uma obra interior em nós, muda o nosso interior. Tenha misericórdia de mim nessa manhã, Pai. Tenha misericórdia de mim, que vou anunciar a Tua palavra. Amém. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Que o Senhor me use como o Senhor quiser, Pai. E como nós sempre oramos, que possam esquecer do pregador, mas que não se esqueçam da mensagem anunciada, porque é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante, penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir o coração e a mente do homem. Essa é a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é boa para o ensino, boa para a correção. Ah, Senhor, nos ajude, nos corrija, nos reposicione, Pai, nessa manhã, que sintamos o impacto da Tua palavra, que é poderosa. A Tua palavra me transformou, Pai. A Tua palavra mudou a minha vida. A Tua palavra mudou a minha mente. A Tua palavra mudou os meus caminhos. A Tua palavra mudou os meus pensamentos. A Tua palavra mudou tantas pessoas que aqui estão. Mas que o Senhor nos transforme ainda mais através da Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse Jesus, queridos, que foi para o Getsemane. O Getsemane, o lugar da prensa, onde ele foi prensado. E eu preguei um pouquinho semana passada sobre o Getsemane. Mas lendo esse texto, meditando na palavra de Deus, o Senhor começou a me chamar a atenção sobre coisas preciosas. E uma coisa que me chamou a atenção e o Senhor falou nitidamente comigo é: avance. Ah, que maravilhoso é ouvir do Senhor. Quando nós estamos muitas vezes em caminhos que nós não temos certeza se estamos indo para a direção certa. E o Senhor sopra: avance. Essa palavra não é somente para mim, essa palavra é para você nessa manhã. Avance. Não tenha medo. Não se acovarde. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa de Jesus para nós. Agora, o que eu perguntei para o Senhor é: avançar em que direção? Avançar como? O que é avançar para o Senhor? Sabe por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus é inegociável. Mas muitos pregadores têm negociado o Evangelho de Jesus. E tem anunciado o Evangelho que avançar é conquistar. E principalmente financeiramente. Principalmente bens materiais. E eu não estou fazendo... não estou defendendo que isso é errado. Pelo contrário, Jesus fala mais de dinheiro do que de salvação. Jesus fala mais de administração do que de salvação na palavra. O Senhor quer que sejamos bons mordomos
e administremos bem os bens que Ele tem nos entregado, as pessoas que Ele tem nos delegado, os nossos filhos e também a nossa vida. Mas para Ele entregar mais, para que nós possamos expandir o reino, entenda, o Senhor só te entrega coisas e pessoas para que o reino dele seja estabelecido. Esse é o objetivo principal do Senhor. Obviamente que nós vamos ter conforto, nós vamos ter a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu, é a herança dos filhos, amém para tudo isso. Mas se nós não tivermos o entendimento de que o Senhor nos entrega coisas e pessoas para que o reino dele seja estabelecido, nós vamos nos perder no meio do caminho. Por isso, o avançar tem sido anunciado como crescer financeiramente, como crescer materialmente. E não é somente isso. Quando nós falamos prosperidade, as pessoas entendem e já vem dinheiro na mente. E prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é uma vida integralmente próspera. Nós vamos ter saúde, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter conforto, nós vamos ter satisfação, nós vamos ter contentamento, nós vamos ter amor, muito amor sendo derramado sobre nós, e muito amor para nós transbordarmos, mas também teremos a parte material. Agora, avançar para o Senhor, a resposta do Senhor foi que Jesus avançou. Ah, meus irmãos, avançar no reino é entender que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, como diz o texto de Mateus capítulo 6, nos serão acrescentadas. As demais coisas são o que nós precisamos para sobreviver, o que nós precisamos para comer, o que nós precisamos para vestir. Isso tudo o Senhor vai nos entregar segundo um coração que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, avançar, quando nós lemos esse texto, essa passagem de Jesus pelo Getsêmani, é sofrer o que Jesus sofreu, é suar sangue como Jesus suou. Tem um nome para isso, né? Hematidrose, é isso, Pedro? É isso, né, Rafa? Hematidrose. Quando se sua sangue, ele suou sangue. Ele foi confrontado e até Pedro quis defendê-lo, tentando impedi-lo de ir para o Calvário. Mas uma vez Pedro já tinha feito isso, ele tinha falado: para trás de mim, Satanás. E agora Pedro vai e corta a orelha do soldado mau. E Jesus pega a orelha e cola novamente. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, avançar, e eu fiz questão de falar para você, repetir, adiantou-se. Olha só o verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Presta atenção nisso. Quando você tem intimidade com Deus, assim como Abraão, Isaac, Jacó, assim como Moisés, assim como Noé, quando você tem intimidade com Deus, você sabe o que haverá de vir. Você sabe o que vai acontecer. Por que você sabe? Porque Ele te fala. Porque Ele te fala. Então, a intimidade com o Senhor é a premissa para que nós possamos ter orientação sobre onde vamos chegar. E aonde vamos chegar não é o propósito. O propósito é a vivência no caminho. Conforme nós damos o passo, o Senhor vai abrindo as cortinas e vai nos mostrando, nos descortinando aquilo que é propósito dele na nossa vida. O propósito não é o fim de todas as coisas. O propósito é a vivência no caminho. E quantos de nós queremos e buscamos viver o propósito, mas não entendemos que antes de viver o propósito, nós precisamos saber o que haverá de vir. Nós precisamos entender o que vai acontecer lá no fim. Aonde vamos chegar? Aonde queremos chegar? Como queremos chegar? Como iremos avançar? E avançar não é crescer materialmente. E se a gente continua lendo, nesse mesmo versículo, Jesus, sabendo de todas as coisas que haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Avançar é se adiantar.
Avançar é não esperar as coisas acontecerem, mas é ter intimidade tamanha com o Senhor para fazer o que Ele quer que a gente faça antes que aconteça algo pior. Problemas são feitos para ser resolvidos. Amém? E por que você foge dos problemas? Por que você não atende o telefone? Por que você não busca negociar? Por que você não conversa? Por que você não libera perdão? Por que você não procura a pessoa para perdoar? Por que você não se reconcilia? Tudo isso é cristianismo. Cristianismo. Nós precisamos ser pessoas que trafegam pelas vias do perdão. E aí a gente está de mal com as pessoas. Por quê? Porque nós brigamos. Nem a briga, nem o ficar de mal faz parte da nossa vida. Nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos nos render a Jesus todos os dias, tendo Jesus como nosso maior exemplo. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para uma humanidade que não merecia perdão. E Jesus pagou um alto preço para perdoar os nossos pecados. Então, não diz respeito se a pessoa merece ou não merece. Não diz respeito se você está certo ou você está errado. A questão é que se você está tendo os olhos abertos para o Evangelho, você é a primeira pessoa. Você tem que se adiantar, você tem que dar o passo, você tem que procurar, você tem que... Mas foi ele que errou. Não importa. Não importa. Sabe o que aconteceu aqui? Vamos continuar lendo? Responderam a Jesus o Nazareno. Então ele perguntou, quem vocês estão procurando? E aí responderam, Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Sou eu. Estou aqui. Vocês querem me levar? Estou aqui. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Sabe o que acontece quando a gente se adianta, quando a gente avança no reino? Nós confundimos os inimigos. Não vamos nem chamar de inimigo. Nós confundimos as pessoas. E confundir as pessoas não é para que elas morram, mas é para que elas se rendam a Cristo. Toda a verdade que habita em nós é matéria-prima para a conversão de alguém. Você sabia disso? Por isso não tenha medo de ter compromisso com a verdade. Nós sempre falamos para as crianças, seja verdadeiro, fale a verdade, custe o que custar. Porque a criança, ela faz alguma coisa errada, depois ela tem medo de falar que foi o que fez, né? E a gente fala, fale a verdade, custe o que custar. Até porque a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. Então se ele é o pai da mentira, quer dizer que ele tem filhos. E todos aqueles que têm aliança com a mentira, ou não têm aliança com a verdade, são filhos do diabo. Ah, mas eu sou filho de Deus. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus. Avançar, muitas vezes, é dar um passo atrás. Avançar, muitas vezes, é dar um passo atrás. Porque se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado. Avançar no reino é ser prejudicado em nome da verdade. Nós precisamos avançar com o Senhor. Se você estudar lá, 1 Samuel capítulo 17, onde vai contar a história de Davi, e Davi derrubou Golias, sabe o que fala a palavra? A palavra fala que durante 40 dias, Golias ia lá intimidar o povo de Israel. Todos os dias, durante a tarde, ele ia lá, imagina, 6 horas da tarde, o pessoal estava lá, todo mundo reunido, os soldados, fazendo estratégias de guerra para ir contra os filisteus, e o gigante filisteu ia lá e chegava e intimidava. E o que ele falava? Ele falava, vocês não precisam mandar um exército contra o meu exército, manda um homem contra mim, e se eu ganhar, vocês servem o meu povo. Mas se um que vier contra mim ganhar de mim, me vencer, então os filisteus servirão o povo de Deus. Mas ninguém se prontificava a ir contra Golias. Por quê? Porque Golias era um homem guerreiro, um gigante guerreiro.
Ele tinha quase 3 metros de altura, ele estava todo paramentado, cheio de armaduras, e como se não bastasse, ia um homem à frente dele, um homem de guerra. Então todos tinham medo. Por quê? Porque a intimidação gera medo. Era isso que ele fazia. Ele intimidava aquele povo e gerava medo. E tudo que nós não vencemos nos domina. Tudo que nós não vencemos nos domina. Mas aí a palavra fala que tinha um menino lá, chamado Davi, você conhece a história, e ele vai, ele enfrenta Golias, ele mata Golias, mas o que me chama a atenção é que a palavra fala que ele adiantou as fileiras. Imagine, fileiras de soldados, e Davi foi passando por meio, foi passando no meio. Quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? Davi não se escondeu, Davi não ficou atrás das fileiras, Davi se adiantou, assim como Cristo se adiantou, para poder fazer com que se cumprisse o seu propósito. Davi tinha uma palavra de Deus sobre ele. Davi não era um Zé Ninguém. Davi, embora estivesse no pasto, o coração dele estava no trono. Por quê? Porque ele foi chamado para ser rei, como governou durante muito tempo. E nós conhecemos toda a história de Davi. Mas isso me chama muita atenção. Davi adiantou as fileiras e ele enfrentou o gigante filisteu. Não somente enfrentou, como derrubou, matou, cortou a cabeça. E depois de um tempo, quando não tinha espada, Davi foi buscar uma espada. E sabe qual a espada que ele usou? Sabe qual a espada que ele usou? A espada que matou o gigante. Então, a autoridade que estava sobre Davi fez com que ele entendesse que ele precisava se adiantar para que tudo que Deus tinha para a vida dele acontecesse. Tudo que Deus tinha para realizar na vida dele acontecesse. E nós muitas vezes estamos fugindo. Por quê? Porque nós não queremos passar por processos. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, é Pai. E o Pai não dá coisas de mão beijada para os seus filhos se Ele quer ver seus filhos crescerem. O Senhor, Ele busca em nós a maturidade espiritual. Mas para a gente crescer no Senhor, nós vamos precisar passar por processos. E a escolha é sua. É você que decide passar por processo ou não. Há pessoas que burlam os processos. Começa a passar por um processo em Deus e a coisa fica tão difícil que a pessoa sai, dá um jeitinho, arruma outro jeito, arruma outra forma, dá algum jeito de adiantar as coisas. E aí sai do processo com o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem vida para nós. Amém? O Senhor tem vida para nós. Então, os processos do Senhor muitas vezes geram dor, mas a dor, ela é necessária para que nós possamos ser amadurecidos, para que nós possamos avançar, crescer no reino. Olha só, a árvore, para ela crescer, ela precisa ser o quê? Ser podada. Ser podada. Então, para ela crescer, ela precisa ser podada. Agora, aqueles que não querem crescer, vão ser cortados. A pergunta é: o que você quer para a sua vida? Verso 11 fala assim: Jesus disse a Pedro: meta a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Sabe o que é o cálice aqui? O cálice é o sofrimento da cruz. O cálice é a cruz, a crucificação, a dor que ele haveria de passar. E às vezes nós estamos fazendo o quê? Rejeitando o cálice do Senhor. Cálice para mim fala simbolicamente nos representa de fato a cruz. Nos representa de fato esse momento do Calvário que Jesus se entregou. Tanto que ele ora e fala: Pai,
se for possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo, faça em mim a tua vontade. Mas o cálice também é algo que a gente pode beber, e é algo bom do Senhor. Espiritualmente falando, nós podemos beber desse cálice, se nós suportarmos, se nós aguentarmos, se nós não adiantarmos os processos do Senhor na nossa vida. O que é adiantar o processo do Senhor? O Senhor tem tempo determinado para todas as coisas. Estamos dentro e debaixo da vontade do Senhor. Estamos andando na direção, vivendo o propósito e entendendo o que nós vamos viver lá na frente. Quando o inimigo das nossas almas, ele entende o que está acontecendo, sabe o que ele faz? Ele nos apresenta uma proposta. E aí muitas vezes nós somos enganados e aceitamos a proposta. A bênção está logo ali, e a proposta do diabo está aqui. Só que a proposta do diabo, ela não vem pintada de vermelho, com chifres e tridente. Não, a proposta do diabo, ela vem revestida de bênção. Ela vem disfarçada de bênção. E aí a gente aceita a proposta do diabo e vira as costas para a bênção que está logo ali. Por isso que nós, na intimidade com o Senhor, precisamos entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe, o diabo é sagaz. A palavra de Deus fala que ele é astuto. Então, nas suas estratégias, ele virá para nos enganar. Mas aquele que discerne as coisas do Espírito não será enganado. Nós olhamos e analisamos as características do que está sendo apresentado, e ali, no meio de todas essas coisas que são bonitas e belas, nós encontramos algo que não vem de Deus. Detectamos algo que não vem de Deus. E às vezes é muito óbvio, e é tão óbvio que nós achamos que não tem problema. E aí abraçamos e viramos as costas para aquilo que o Senhor tem preparado. Por isso há necessidade de nós entendermos, na intimidade com Deus, o que Ele tem preparado para nós. O que Ele vai fazer na nossa vida. Aonde nós vamos chegar. Jesus no Getsemane sofreu muito. Ah, isso eu já sei. O óbvio precisa ser falado. Jesus no Getsemane sofreu muito. E um sofrimento que talvez nenhum de nós passou até agora. A ponto de suar sangue, a ponto de realmente ficar numa situação muito complicada. Os seus discípulos dormiram enquanto era tempo de orar. E o que nós temos feito com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Nós estamos dormindo ou nós estamos buscando entender o que Ele tem para nós? Avançar é pular as fileiras. Avançar é adiantar as coisas. Não estou falando que você precisa ter pressa, ter ansiedade, resolver as coisas, trocar os pés pelas mãos, fazer tudo rápido. Não, você precisa orar ao Senhor e discernir o que o Senhor tem para você. Existem aqueles perfis de comportamento, né? Dentro dos perfis de comportamento existe o executor, e o executor é aquilo que vai fazendo, vai fazendo. E está tudo bem, está ótimo, mas quando nós andamos em espírito, nós precisamos discernir se é para fazer ou se é para esperar. Porque muitas vezes nós vamos fazer e vamos nos dar mal. Também existe aquele que não é o executor, mas é o analista. E ele demora. O tempo passa e ele não fez o que tinha que ser feito. Por isso que nós precisamos fazer o quê? Buscar o Senhor e buscar no Senhor o discernimento de espírito para nós termos o equilíbrio e a sabedoria para realizar aquilo que o Senhor quer que a gente faça no momento certo, no tempo determinado, não por mim, não por você, mas pelo próprio Deus. Amém?
Então, o que nós vamos fazer para avançar? Há uma forma de avançar no reino. Um novo posicionamento. Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, Eu prossigo para o alvo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus nunca vai compactuar com o erro. Deus nunca vai compactuar com o pecado. Por isso as coisas velhas que se passaram são os erros que nós cometemos e que agora em Cristo nós não vamos cometer mais. As coisas velhas que se passaram é a velha vida que tinha parte com o pecado e que agora não pode ter mais. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós temos o nosso espírito ligado a Ele e a alma renovada e restaurada para que vivamos uma vida de santidade ao Senhor. É olhar para o alvo, é avançar olhando para o alvo. E entenda, avançar, como eu falei muitas vezes, é dar um passo para trás. Avançar muitas vezes é desfazer negócios que nós fizemos e que entendemos que para andar com Cristo está errado. Avançar é desfazer alianças que fizemos e que para andar com Cristo agora nós entendemos, está errado. Avançar no reino é colocar as coisas no seu devido lugar, é colocar os pingos nos is, é fazer com que a nossa vida esteja alinhada à palavra de Deus e àquilo que o Senhor planejou para nós. Deus, como nosso Pai, não quer que nós vivamos uma vida de libertinagem, fazendo o que a gente quer, o que nos dá prazer, à torto e à direito, da forma que a gente pensa. Não, nós temos organização, nós temos ordem, nós temos decência. Por quê? Porque nós estamos num reino, e há uma cultura nesse reino. O que difere um reino, o reino de Deus, ou um reino de um império? Porque Paulo fala aos Colossenses que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Qual que é a diferença entre um império e um reino? O império, cada império tem a sua cultura. Cada império tem a sua cultura. Mas o reino tem uma cultura. O reino tem uma só cultura. E é essa cultura que nós precisamos viver. Uma cultura que vai falar quem habita em nós. Que vai mostrar quem está governando a nossa vida. Que vai mostrar quem nós adoramos. Que vai mostrar para quem nós vivemos. Para quem nós nos entregamos. Então, viver a cultura do reino é avançar para a glória do Senhor. Viver a cultura do reino é dar passos firmes na direção certa, sem ter dúvidas de onde nós iremos chegar. Então, o avanço que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã é um novo posicionamento. Você viveu uma vida de uma forma até hoje, amém? Todo mundo aqui, por melhor que seja, nós vivemos uma vida de uma forma até hoje. A palavra para todos, sem exceção, é novo posicionamento. Mas pastor, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, o Senhor fala comigo. Então vai um pouco mais profundo. Nunca será suficiente. Nós precisamos buscar ainda mais. Nós precisamos estar ainda mais conectados com o Senhor. Então, cada um de nós está em um nível no reino do Espírito. E a palavra do Senhor é: se posicione para avançar. Se posicionar para avançar é corrigir o que precisa ser corrigido e melhorar o que já está bom. Corrigir o que precisa ser corrigido e melhorar o que já está bom. É uma análise fria que nós temos que fazer da nossa vida. É uma análise fria que nós temos que fazer do nosso casamento, da nossa relação com os nossos filhos, da nossa relação com os colegas de trabalho, da nossa relação com os nossos amigos, da nossa relação com os nossos pais, da nossa relação entre nós, irmãos, que congregamos juntos, mas também, principalmente, da nossa relação com Deus, o nosso Pai. Então, avançar no reino é adiantar os fileiros. Avançar no reino é se apresentar e não se esconder. É se posicionar e não dar um jeitinho.
aceitar os processos do Senhor, entendendo que o crescimento está no processo. Senão, se nós não andamos nos processos, nós andamos por círculos. E o Senhor não quer que andemos por círculo, mas Ele quer que andemos por ciclos. E são ciclos na nossa vida que vão nos levar a um crescimento exponencial para a glória e honra do nome dEle. Do nome dEle. Como me assusta o posicionamento de Jesus. Como me assusta. A minha oração é que nós tenhamos só um pouquinho da coragem dele. Que tenhamos só um pouquinho daquilo que ele foi, daquilo que ele é. Mas, ao contrário da minha oração, o Senhor Jesus prometeu que nós faríamos coisas como ele fez e coisas ainda maiores. Então, meus irmãos, gradativamente nós precisamos viver a vida de Cristo. Nós não estamos falando de religião. Entenda? Não estamos falando de religião. Você entende isso? Sabe por quê? Porque se nós falarmos de religião, nós vamos igualar Cristo a todo e qualquer líder religioso. E Cristo é inigualável. Por quê? Porque todo e qualquer líder religioso já morreu. E Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E vive e reina para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ele é inigualável. Ele está acima de tudo e acima de todos. A Colossenses fala que todas as coisas foram criadas nele e para ele. Aí você acha que são todas as coisas, né? A bateria, a cadeira, todas as coisas. Não, está falando de principados, de potestades, de reino espiritual, de tudo que foi criado nele e para ele. Aí nós entendemos sim que os objetos são para glorificar o Senhor. São para glorificar o Senhor, isso é uma outra história. Mas, queridos, Cristo é inigualável. E se nós somos cristãos, sabe o que a palavra cristão significa? Pequeno Cristo. Se nós somos pequenos cristos, agora nós precisamos viver a vida de Cristo. Viver a vida de Cristo. Amém. Sabe qual que é o maior arrependimento da minha vida? O maior arrependimento da minha vida é não ter vivido a vida de Cristo antes. Ah, mas você não sabia? Sabia sim. Eu vivi praticamente 10 anos dentro da igreja sem viver a vida de Cristo. Nossa, como isso é possível? É totalmente possível nós estarmos dentro da igreja e não vivermos a vida de Cristo. É possível eu tocava, meus irmãos, eu tocava no louvor lá em Araras. Tocava, todo domingo eu estava lá tocando. É possível trabalhar para Deus sem Deus. É possível falar de Jesus. Eu estava longe de Jesus e eu falava de Jesus para as pessoas. Que autoridade que eu tinha. Se o Espírito Santo fizesse a obra, amém, né? Mas eu não tinha testemunho, não tinha autoridade nenhuma. Nenhuma. Então, queridos, eu peço do fundo do meu coração, leve a sua vida cristã a sério. O diabo não brinca de ser diabo. O mal não brinca de ser mal. Os demônios não brincam de obedecerem a Satanás. E nós cristãos brincamos de ser cristãos. Nós cristãos brincamos com coisas espirituais. Ah, não tem nada a ver, isso é normal. Não tem nada a ver, isso é normal. Essa é a maior cilada do diabo. Nós acharmos que tudo não tem nada a ver. Mas tem. Tem tudo a ver. E diz respeito à nossa vida. Mas a nossa vida diz respeito ao reino dele. Porque no final de todas as coisas, é ele que precisa ser glorificado. Como você tem glorificado ao Pai através da tua vida? O mar não se abriria se Moisés não se posicionasse e tocasse com seu cajado. Pensou se ele fala, meu cajado não tem nada a ver.
Josué não atravessaria o Jordão. E eu fiquei sabendo que o Jordão é bem pequenininho, né, Tomás? Você imagina Josué atravessando o Jordão, você imagina, nossa, atravessou a cidade, né? Tanta água. Não, é um lugar pequenininho. Mas ele atravessou. Se ele não obedecesse. Não atravessaria se não obedecesse. Noé. Que doideira esse Noé. Não começaria tudo de novo se não fosse o posicionamento de Noé. Onde Deus fala para ele, construa uma arca, vai ter tantos metros, assim, vai ter isso, vai ter tal madeira. Deu todas as diretrizes para Noé. Pensou se Noé achasse difícil demais? Pensou se Noé falasse, agora não, estou com preguiça. Pensou se Noé falasse, deixa eu dormir mais um pouquinho? Ou pensou se Noé fosse dar ouvidos a todos que estavam chamando de louco, porque nunca tinha chovido na terra? O cara vai criar uma arca, um barco? Como assim? Ficava doido? É assim que eu quero ser chamado e reconhecido. Não vai chamar de doido não, hein? Mas é assim que nós precisamos ser vistos. Com pessoas que andam totalmente na contramão. Enquanto o mundo está gritando crise, nós estamos gritando Cristo. Não há realidade que supere o poder de Deus. Não há realidade que supere a soberania dele. Não há realidade que supere, não há problema que supere, não há dificuldade que supere. Sempre há algo para nós fazermos, e não é pelo que nós fazemos, mas é por uma graça que nos alcançou. Só que, como João Batista disse, o reino de Deus tem que ser tomado à força. Então tem que ter o nosso esforço, um novo posicionamento, uma nova vida em Cristo. Aceitando Jesus todos os dias da nossa vida.